bem-vinda mais uma vez, minha querida. Fernanda, vamos começar então pela notícia do dia, esse tarifaço que finalmente passou a vigorar, 25% sobre centenas de produtos brasileiros, né? O que isso significa? Isso afeta a nossa economia? Afeta, mas até que ponto afeta? De que forma o governo brasileiro vai socorrer os setores mais afetados, como de madeiras ali, aquelas madeiras especiais para a construção civil nos Estados Unidos? Nos atualiza sobre essa tarifa de 25%. Exatamente, Ari. Muito boa tarde a você, boa tarde aos amigos do estúdio e também a todos que nos acompanham. O tarifaço de 25%, anunciado e determinado pelo governo americano, passou a valer na madrugada de hoje. Começou a valer a partir da 1h da manhã e atinge aí diversos produtos brasileiros nessa comercialização. Foi todo um acordo, toda uma tentativa de negociação que veio tentando ser feita pelo governo federal. O ministro de Indústria e Comércio, o ministro da Fazenda, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, entraram em negociações com o escritório de comércio americano, mas não houve consenso, porque o governo americano estava de olho no Pix, principal meio de pagamento utilizado hoje de forma gratuita pelos brasileiros, e trouxe alegações num documento dizendo que há uma concorrência desleal entre o comércio brasileiro e o comércio americano. Por isso, acabou determinando essas tarifas de 25%. A gente tem uma cartela com a lista de alguns dos produtos que vão ser tarifados já a partir de hoje, com essa taxação de 25%. Esses produtos são os seguintes: a taxação passa a valer para o etanol, para máquinas agrícolas, também para calçados, vestuário, açúcar orgânico, papel, cartão e derivados, para o aço, sendo que para o aço há uma taxação com a sobretaxa extra, e também máquinas elétricas e ferramentas de jardinagem, além de equipamentos de mineração. E é importante, Ari, essa questão dos equipamentos de mineração, porque a questão da exploração dos minerais críticos foi um dos pontos que acabou também intensificando essa prática da taxação de 25% em relação ao Brasil. Os Estados Unidos queria que o Brasil cedesse o direito de exploração e comercialização dos minerais críticos, o que acabou não acontecendo. O presidente Lula buscou aí ressaltar que iria defender a soberania e que não quer que o Brasil haja como um coadjuvante nessa exploração dos minerais críticos. Então, passa a valer sim essa taxação, apesar de muitos economistas dizerem que isso vai prejudicar muito mais os Estados Unidos do que o Brasil. Mas, segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, as renegociações em relação a isso devem continuar e o Brasil vai tentar convencer os Estados Unidos a retirar essas taxas ou, pelo menos, diminuir. Enquanto isso não acontece, hoje à tarde, o presidente Lula deve anunciar uma nova etapa do Programa Brasil Soberano, que vai conceder créditos aos setores prejudicados com esse tarifaço. O valor total deve ser de 13,5 bilhões de reais em financiamentos para esses setores, numa parceria entre o governo federal, o Ministério da Fazenda, Ministério de Indústria e Comércio e também o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social. E aí, dentro desses créditos, os setores procurarão o BNDES e vão poder receber empréstimos para tentar minimizar os impactos desse tarifaço. Desde que o tarifaço foi anunciado pelo governo americano, a procura por empréstimos junto ao BNDES já ultrapassou 18 bilhões de reais. Então, buscando ajudar esses setores, Lula vai liberar aí 13 bilhões de reais para que haja uma minimização em relação a esses impactos econômicos por causa das tarifas. Olha, quando o Trump impôs o primeiro tarifaço, houve um temor muito grande, inclusive do governo, dos economistas, de que a economia brasileira fosse sucumbir. A economia brasileira mostrou uma grande adaptabilidade. Nós avançamos sobre mercados na Europa, na Ásia, onde a gente já estava, mas aumentamos a nossa presença. As exportações para a China, essas explodiram. E no final das contas, a economia americana foi muito mais prejudicada que a nossa, com o americano pagando mais caro pelo cafezinho, por exemplo, do dia a dia. Então, o presidente Trump foi recuando gradativamente e agora impõe um novo tarifaço, que não é só o Brasil não, tá? Impõe o Canadá, que é um
principal parceiro econômico do Canadá são os Estados Unidos, países que fazem uma grande fronteira. Então, em relação à própria Índia, que o presidente é fã do Trump, não é só o Brasil. E o Brasil teve um superávit na balança comercial no ano passado, apesar das tarifas do Trump. A gente mostrou resiliência, ou seja, a nossa economia não sucumbiu e os prejuízos não foram tão grandes quanto se imaginava. Mas agora vem um novo round. Vou começar com você, Franz, já que eu falei de round. É óbvio que é ruim. É óbvio que a gente tem que gastar, por exemplo, um dinheiro não previsto para socorrer esses setores, alguns como desse tipo de madeira que os americanos constroem suas casas, sobretudo de madeira que a gente vende uma madeira específica para eles. Não tem como rapidamente vender para outro mercado uma madeira que é feita para abastecer os americanos. Mas mesmo assim, eu apostaria que no final das contas os americanos serão os mais prejudicados, França. Concordo com você, Ari. Isso ficou bem claro na última experiência com as tarifas aplicadas pelo governo estadunidense. Inclusive, à época, algumas tarifas para determinados produtos eram até maior do que esse percentual de 25% que é aplicado agora pelo governo dos Estados Unidos. O fato é que a economia brasileira demonstrou uma grande adaptabilidade e resiliência, inclusive em itens que são muito vendidos para os Estados Unidos, como é o caso da carne. À época, o Brasil se adaptou, abrindo novos mercados, vendendo carne para o México, para o Canadá, países que não tinham ali uma relação próxima com o Brasil na exportação desse item. Então, Ari, como aconteceu em 2025, eu acredito que daqui a algumas semanas o governo dos Estados Unidos começará a recuar, porque os prejuízos para o governo Trump são maiores. Não só a relação superavitária que existe para os Estados Unidos, porque ele vende mais do que compra do Brasil, mas também do ponto de vista inflacionário nos Estados Unidos, e a inflação que norteia e muito os rumos da eleição de meio de mandato que se aproxima, e o partido do presidente Trump precisa manter a maioria tanto no Senado quanto na Câmara, porque caso contrário se avalia até mesmo que ele sofra um risco de impeachment, caso perca a maioria no Congresso estadunidense. Eliezer Rodrigues, os americanos usam esse tipo de negociação para conseguir concessões dos países. É um tipo de política, tá? Tipo de política econômica bilateral. Eu pressiono e consigo algumas concessões. No entanto, as concessões que a Fernanda já trouxe aqui no programa, que eles querem do Brasil, são impossíveis. É que a gente acabe com o PIX ou passe a cobrar o PIX, é que a gente dê exclusividade para a exploração das terras raras, o que é impossível até do ponto de vista constitucional, porque a Constituição não permitiria se o governo tomasse essa atitude. Quer dizer, uma série de exigências que vão além da economia, eles ferem ali a nossa soberania mesmo. Diretamente, Ari. É impressionante esse tipo de sugestão, porque chega a ser um pedido afrontoso a uma nação que tem a sua soberania, que tem a sua independência. Eu acredito que a política americana ela deve amadurecer. Os Estados Unidos ainda é a maior potência econômica mundial, militar também, ainda vive em um sistema democrático, só que não tem mais essa hegemonia plena mundial. Outras nações cresceram e vêm crescendo muito. Quando se fala de comércio e economia, os Estados Unidos não é a única saída, então não dá para impor relação de dependência total. Existem outros caminhos, como a própria China, que já citamos aqui, que cresce no protagonismo econômico mundial. Então, o governo americano, o executivo, o parlamento, deveriam amadurecer nesse sentido de mudar essa forma de relacionamento, de diálogo, de diplomacia com outros países, porque não dá para se impor 100% achando que todo mundo depende 100% dos Estados Unidos, porque atualmente não é assim. Eu encerro com você essa rodada de análise, meu amigo Alessio Rodrigues, porque a gente só vai ter o impacto final no longo prazo. Agora, o que cabe à diplomacia brasileira?
aplicar logo a lei de reciprocidade, acredito que isso não vai acontecer, até porque não se aplica essa lei de uma hora para outra. Não é só o Brasil chegar e dizer assim, bem, está aplicada a lei de reciprocidade. Não, tem uma tramitação para isso, tem um processo até a lei ser aplicada. Pelo menos aí uns 90 dias. Mas eu acho que, é como a Fernanda já trouxe aqui várias vezes, é a diplomacia fazer o seu papel, é conversar, é negociar, é sentar com calma na mesa, tentar entabular uma discussão técnica e ir retirando da lista de produtos sancionados, aos poucos, produtos estratégicos. E aí, o que é que o Brasil pode fazer? Ele pode, sem aplicar a lei de reciprocidade, aumentar taxas sobre produtos que são estratégicos para os Estados Unidos, fazendo uma pressão localizada. Olha, eles não podem ficar sem esse insumo aqui para a indústria deles, senão eles sofrem. Nem sem esse, nem sem esse. Então, vamos sobretaxar só esses 3 aqui, porque pesando lá, quem sabe a gente consegue uma seção aqui. Pode ser esse o caminho? Ari, eu concordo, acredito que sim, até porque a curto prazo nós temos essa medida do Plano Brasil Soberano para tentar socorrer esses setores que foram afetados pelo tarifaço, mas isso não pode levar muito tempo, porque são bilhões de reais já sendo lançados pelo governo para tentar socorrer e atender as principais demandas desses setores que foram mais afetados. Agora, o Brasil precisa fazer algo, seja por parte da diplomacia, pela conversa, pela negociação, sentar de fato à mesa para tentar reverter essas tarifas, ou pelo menos a grande maioria delas, como já aconteceu outra vez também, que o Brasil conseguiu se sobressair, na verdade, dentro dessas negociações e retirar essas tarifas, mas algo precisa ser feito. Caso em um curto período em que essas medidas foram anunciadas agora, que sejam implementadas, também não seja possível reverter essas tarifas, aí eu concordo, ele tem que dar um passo adiante, tem que ir um pouco mais, não falo radical, porque até a própria lei da reciprocidade eu não considero radical, porque é um mecanismo de defesa da nossa soberania, de defesa da nossa economia, assim como os Estados Unidos também têm medidas para se proteger economicamente, o Brasil também deve implementar. Mas eu também concordo que no primeiro momento, a curto prazo, a tentativa deve continuar sendo por parte da diplomacia, né, das relações institucionais, novamente entrar em jogo, de ter uma negociação aberta com os Estados Unidos. O vice-presidente Geraldo Alckmin já fez esse trabalho muito bem e agora deve repetir novamente. Mas, caso não seja possível por parte das negociações, porque eu acredito muito que o presidente Lula, o próprio governo do Brasil, não vai abrir mão do PIX, não vai abrir mão da questão das Big Techs, não vai abrir mão da questão dos Estados Unidos ser o único explorador beneficiado com as terras raras. Então, tudo isso vai pesar nas negociações e eu acho que não vai ser revertido. Então, caso não seja, é preciso dar um passo à frente, se possível até com a lei da reciprocidade também, Ari. Agora a gente vai tratar de outro assunto